Perspectivas eleitorais para 2026, o Danilo Gentili se enquadra? Bom, ele está numa pré-campanha, ou estão numa pré-campanha há muito tempo, né? Mas você acha que é possível? Cidadão, tá com direitos políticos em dia, imagino que seja. Porque se você for analisar, por exemplo, um Zelensky na Ucrânia, como é que um Zelensky ganhou projeção? Você lembra disso, Volney? O que você acha? Comediante, né? Stand-up. E se alçou a condição de presidente da República. Tudo é possível. Não, eu não sei se o Gentili quer isso. A gente vai saber isso em instantes, né? Mas que o nome dele foi ventilado, foi. Alguns até fizeram chacota e tal, dizendo que ele não tinha a menor capacidade de ser presidente da República. Tá tudo aberto e ele tem distribuição. A distribuição dele é grande, ele chega em... Todo mundo conhece o nome dele. Então, se ele entrar firme, claro que tem chance de entrar nessa política. Muito bem. O que você acha, Jota? Eu tenho convicção, mas eu acho que vocês falaram um ponto crucial. A gente precisa saber se o Danilo Gentili quer. A direita precisa de um representante que quer ser presidente da República. O Jota. O que é? Não entendi. O Jota, pô. Jotinha, meu. Jotinha vai voar voos altos, certo? Nelson, que mais, hein? O que você quer que eu faça aí, ô Rosinha? Esse programa, meu. Esse programa, Nelson, é tecnológico, meu. Estamos falando de tablet aqui, mas esse celular aqui, meu. Deixa eu falar uma coisa pra vocês agora. Vem cá comigo aqui, ó. Aliás, dá uma olhada aqui. Todo mundo gosta de bastidor da Jovem Pan, a programação da Jovem Pan, a galera toda trabalhando firme e forte neste domingão. Tamo junto e misturado. E ó o homem que já tá aqui conectado pra gente poder bater um papo numa camiseta horrorosa. Horrorosa camiseta. Nossa, horrorosa. Celular, mau tá bem gosto, celular, hein? assim, absurdo. Danilo Gentili ao vivo na programação da Jovem Pan. Fala, Danilão! Pô, como é que tá? E aí, firme? Firme, tô tirando uma foto aqui, já que vocês gostam de bastidor, pra vocês verem a grande estrutura que eu preparei pra atender vocês aí. Tô mandando aí no WhatsApp, aí depois vocês mostram. É forte a estrutura, é muito forte. É forte a estrutura, feitas com copos descartáveis e tudo, cara. Sensacional. Daqui a pouquinho a gente exibe. Escuta, nós estávamos num papo aqui sobre a tua situação, né? Porque teu nome foi ventilado para ser candidato à presidência da República e tal. Alguns fizeram chacota. Esse sonho existe dentro de você ou não? A primeira que eu não gostei que você falou da minha camiseta. É uma camiseta muito bonita, muito adequada. A camiseta é uma camisa extremamente... um estilo adequado aqui para os momentos de contração que eu estou, né? Aqui tem até o bolso do charuto, né? Que não tem charuto agora que eu já fumei. Escuta, é horrorosa essa camisa, Danilo. Me desculpe, meu. A camisa é muito boa. Em breve eu te dou uma. Não quero. Obrigado. Pode dar pro Volney. Ele tá precisando. Escuta, fala sério, meu. Você vai querer sair candidato à presidência da República ou não? Olha, na verdade não sou eu que tenho que querer. Quem tem que querer são as pessoas, porque eu acho que essa é uma função que a gente não faz porque quer, né? Porque o que eu quero eu já tô perto já de ganhar o dinheiro suficiente para aposentar, assumir, aproveitar a minha vida e ficar de boa, sem dor de cabeça. Então, isso é o que eu quero. Agora, se as pessoas acharem que tem a ver, e eu entender que tem como fazer alguma coisa que presta, tem como eu conseguir construir alguma coisa com pessoas em volta que também querem construir alguma coisa, aí por que não? Muito bem. Te convenceu, Jotinha? Mais ou menos, mas é justamente aí que eu vou fazer a pergunta pro Danilo. Tudo bem, Danilo? Seja bem-vindo. Tudo bem, como é que tá? Cara, é o seguinte, o que eu quero saber de ti é muito direto, porque agora há pouco nós estávamos discutindo no início do programa a dificuldade que alguns políticos, principalmente quando eles são outsiders, em conseguir se inserir em algum projeto político, né? Então, caso tu venhas com essa candidatura e ela se oficialize, qual é o projeto político que tu vais estar associado, ou se tu preferes trilhar esse caminho sozinho? Eu acho que sozinho não dá para fazer nada. Não dá. Até porque o jogo político o jogo político exige que você faça política, exige que você negocie, exige que você tenha prioridades, entendeu? Qual seria o meu plano de governo dentro disso, né? Seria traçar 5 prioridades pragmáticas que existem no Brasil e, a partir daí, entender o que é negociável e o que não é, porque
eu acho que o que falta aqui é você ser pragmático e entender exatamente o que você está falando. O presidente da República aí no Brasil não consegue fazer muita coisa, não. Tá? Mas, em compensação, né, o Brasil é um país que também o básico ainda não foi feito. Você tem hoje aí uma linha política discutindo a grande discussão no Congresso vai um deputado lá por uma peruca loira e faz discurso anti-ideologia de gênero. Aí vai as deputadas do PSOL e abominam isso. E ficam se discutindo se homem pode usar banheiro de mulher, quando as casas não têm banheiro. Então, essa, para mim, é a grande coisa. É você pegar algumas prioridades que são básicas no Brasil, estamos falando de saneamento básico, e discutir, olha, o plano do meu governo é o que dá para ser feito concretamente. Em 4 anos, se em 4 anos de presidência todas as casas tiverem saneamento básico, porra, já é um puta negócio. Então, fazer um plano de governo em cima, com o pé no chão, do que pode ser feito, do que deve ser feito. E no Brasil, infelizmente, o básico não foi feito ainda. E os caras estão discutindo coisas que a esquerda e a direita americana estão discutindo, que estão se discutindo na Noruega. Você entendeu? Então, esse eu acho que é o grande problema. Só que também, assim, aí é o que dá ibope, né? É jogar pra torcida. É a lógica das redes, né? É a lógica das redes. Os caras ficam discutindo aí se homem pode usar banheiro de mulher, quando, na verdade, as casas não têm banheiro. Porra, então eu acho que é isso que eu digo, quando eu digo que não dá para ser presidente sozinho. Você tem que sentar e vou te falar uma coisa que eu acredito de fato. Ora, saneamento público em casa, no Brasil inteiro, por exemplo, saneamento básico, é uma coisa que não é uma bandeira nem de direita nem de esquerda. Não é possível que não se consiga construir uma sinergia em ambos os lados ideológicos para se fazer isso. Então, mas, ô Danilo, por exemplo, você é um cara que sempre bateu tanto na direita quanto na esquerda. E hoje a sociedade está muito polarizada, extremamente polarizada. Você acha que existe a possibilidade de ser criada uma nova força política, algo diferente dessa polarização que existiu? E qual seria essa força? Cara, a sociedade está polarizada nesse discursinho de internet, mas quando você põe quando é para valer mesmo, eu acho que o brasileiro ele é extremamente pragmático, cara, principalmente no voto dele, entendeu? A gente viu isso recentemente, por mais que fique se falando de disputa ideológica, pô, veio o PT, fez tudo o que fez, né? Quem que estava a opção ali? Que estava na frente, o Bolsonaro. Eleger o Bolsonaro àquelas alturas, no segundo turno, foi uma decisão pragmática do povo brasileiro. Não é porque eu acho que o povo brasileiro achava que o Bolsonaro era o mais competente ou sequer era, de fato, um cara que a direita se orgulha de ter como representante, um cara que é um completo animal, né? Ao mesmo tempo, aí o cara vai, é eleito, não faz o que prometeu. O que acontece no segundo turno? Tem o Lula, que 4 anos antes estava todo o Brasil rejeitando. Mas naquele momento, mais uma vez, o voto foi pragmático, que falou, porra, mano, esse animal não deu, vai ter que ser o outro. Então, eu acho que, na verdade, quando existir, de fato, uma opção pragmática para se votar, será votada, será eleita. Então, eu acho que isso, a decisão, quando chega ali na linha de cruzamento, ali, quando chega na hora de decidir, o brasileiro decide de maneira pragmática. Sim. Acontece que, quando chega na hora, você tem que escolher, eu vou votar no pior ou no menos pior. Esse é o grande problema. Sim. O brasileiro fica, o menos pior da agora, vai lá, vai. Ah, não deu, volta no outro também, que agora é o menos pior. É isso. Fala, Fabinho. Danilo, boa tarde, tudo bem? Danilo, seguinte, relação à economia. Você tem alguém que você admira, que seria o seu ministro da Fazenda? Você já pensou? Tem emprego, né, Fabinho? Rio Coruja seria o ministro da Fazenda. Tá pedindo emprego, irmão, em cadeia nacional. Já tem alguém, algum nome que você já pensou? Cara, mais uma vez, né? Esse é um tipo de agenda econômica. Você é mais liberal, não é, Danilo? Você é um cara mais... acho que a pergunta dele é isso. Do ponto de vista econômico, onde é que você está? Eu sou da economia mais liberal, eu sou da economia
liberal, eu acho que tem que ter menos imposto, eu acho que o brasileiro paga muito imposto, eu acho que o brasileiro geme pagando imposto. Você sabe uma coisa que eu faria muito, que eu tentaria fazer, por exemplo, falando em economia? Porque eu sei que você me perguntou um nome, né? Mas, pô, eu tô sendo sabatinado como se eu tivesse um debate presidencial. Não, alguém que você admira, só isso. Eu gosto do Amorim. Ricardo Amorim? Aí, ó, bom nome. Eu gosto muito dele, por exemplo. Pô, Ricardo Amorim é bom, hein? Bom demais. Eu adoro o Ricardo Amorim. Acho que Gente ele boa, é um Ricardo cara... Amorim. O Ricardo Amorim, né? Ele fazia uma Rata Connection com o Diego Mainardi. Eu acho que o Ricardo Amorim é um cara que ele traduz muito... Ele consegue simplificar o que é a economia. Você sabe uma coisa que eu faria? Que eu faria pressão como presidente para acontecer? Que é uma medida que é econômica, mas não é. Eu tentaria colocar na cultura brasileira, eu tentaria colocar uma norma que todo supermercado tem que colocar na etiqueta de preço o real valor do produto e quanto que a pessoa está pagando de imposto. O que Aí acontece em outros países, hein? O que acontece em outros países. Você tem a clareza ali do quanto que você está pagando. Você ia ver o brasileiro acordar e começar a ficar revoltado, porque o brasileiro não sabe. O brasileiro acha que o governo dá as coisas para ele. Quando o brasileiro for na prateleira do supermercado e entender que o arroz custa X, ele está pagando 3 vezes mais de imposto, que ele poderia estar pagando 3 ou 4 vezes menos por aquele produto, aí você vai começar a ver o brasileiro gritar e brigar por uma reforma tributária de fato. Agora, Danilo, deixa eu te falar um negócio. Eu acho que o Danilo não vai ganhar a eleição. Sabe por quê, turma? Por causa dessa imagem aqui. Coloca na tela aí. A estrutura do Gentili é pior do que a do Bolsonaro, irmão. Não dá pra trabalhar assim. Desculpa, Danilo. Não tem a menor condição de trabalhar com esse tipo de estrutura. Dá uma olhada no que o nosso Rosinha fez, ó. Imagens reais aí. Essa é a grande estrutura que Danilo Gentili montou pra falar com a gente. Dá uma olhada no copinho de plástico, irmão. Isso é tecnologia, isso é tablet. Não é não, Nelson? Conecta. Isso aí. Danilo, boa tarde. Prazer falar contigo. Olá. Ô Danilo, você, até por ser humorista, pela vocação de humorista, tem já um lado crítico, de oposição, né? O humorista tem também essa coisa de oposição, então você tem um histórico aí de muitas críticas aos políticos, né? E aí eu queria saber, se você for candidato a presidente, você vai ter que, de alguma forma, ter aliados, ter ali alguns parceiros políticos. E a minha pergunta é, se você chegar à presidência da República, como é que resolve o tal do relacionamento com o Centrão? Que o Bolsonaro criticava, teve que se aliar. O Lula criticou o orçamento secreto, mudou o nome, tem um outro tipo de orçamento, tá soltando emenda o tempo todo pro Centrão, dando cargo. Como que resolve esse problema no Brasil? Pois é, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que não tem... Eu acho que o grande problema do Bolsonaro foi a mentira. Esse cara mentiu a campanha toda. Se for para negociar com o Centrão, eu tô fora. Aí vai o Lula lá, não, porque aqui é revolução, não tem Centrão, e faz. Eu acho que esse é o grande problema. Eu acho que, se eu fosse presidente, eu ia negociar com quem eu preciso negociar para fazer o que tem que ser feito. Mas não foi assim que o Lincoln aboliu a escravidão nos Estados Unidos. Ele negociou com quem precisava para fazer o que devia ser feito de uma maneira autêntica. Então, assim, eu acho que um presidente tem que começar não mentindo na campanha. Se eu fosse presidente, é o que eu diria, é o que eu disse no início. Eu teria uma lista prioritária de necessidades básicas que ninguém fez ainda no Brasil, tá? E eu não me envergonho de dizer que eu estaria fazendo política para tentar fazer isso sair da melhor maneira possível. Ué, se a força que está segurando é o Centrão, não tem jeito. Porque, de outra maneira, eu não sou um presidente, eu sou um ditador, certo? Agora, também com inteligência você resolve as coisas, cara. Talvez eu fizesse aí uma força-tarefa de inteligência para diminuir a influência de quem usa Brasília como um balcão de negócio e não como alguém que está lá trabalhando para melhorar, de fato, o Brasil. Então, são frentes que se atacam. Agora, o que eu não posso fazer é mentir, né? Fazer igual o Bolsonaro. Eu não vou negociar com o Centrão. Aí termina o cara. Não, porque eu sempre fui do Centrão. É assim que se faz. Eu acho que isso era revolta, cara. Ô, Danilo,
Vou jogar aqui 3 nomes, você me confirma se eles participariam ou não do seu governo, tá? Primeiro nome, Maria do Rosário. Segundo nome, Rafinha Bastos. Terceiro nome, Thaís Carla. Tem espaço no governo ou não? De todos esses nomes, o único que realmente eu não vejo que tem espaço no governo é Thaís Carla. Eu acho que vai faltar um pouco de espaço. Você gosta de uma piada, né, Danilo? Fala, meu querido Jotinha. Danilo, o que você tá achando aí? Claro. Danilo, tu tens um desafio muito grande agora nos próximos meses e eu acho que a prova da tua última resposta vai de encontro a isso, é tentar ser levado a sério, né? Porque tu é um comediante e não só por ser um comediante, mas porque já faz alguns anos que o teu nome circula entre os possíveis presidenciáveis e chega na hora H a gente não vê nenhum tipo de movimentação acerca disso que se concretize de fato. Me lembra muito, pra ser sincero, até o movimento do Luciano Huck, né? Que sempre é um pré-candidato, mas que nunca toma a frente de um projeto político. Eu quero saber quando que a gente vai saber se de fato Danilo Gentili será um nome que estará na urna ou não. Aí é que tá. Eu jamais colocaria a carroça na frente do boi. Eu não acho que, como eu disse, um presidente não faz nada sozinho, não se elege sozinho, e depois de eleito também não vai fazer nada sozinho. Ou você tem um projeto político, ou você tem pessoas, de fato. O presidente é só uma bandeira, um estandarte de tudo aquilo que está atrás, né? O Lula não foi eleito porque é o Lula tinha todo o PT e um plano de governo por trás, né? Por exemplo, né? O Fernando Henrique é a mesma coisa. Então, primeiro, eu acho que precisa ter uma sinergia, precisa ter... Quem são essas pessoas, sabe? Aonde estão? Por exemplo, eu já tive muitas conversas aí de muitos teores com a MBL, não a respeito da minha candidatura, mas a respeito, por exemplo, do que eles pensam, do que eles fazem. E eu admiro o trabalho de pessoas que estão lá, por exemplo, admiro o trabalho do movimento, mas existe, de fato, uma coisa concreta, sisuda, que se acontecer... por exemplo, o Trump é um cara que sempre falou que ia ser presidente. Ele só entrou quando ele percebeu que tinha o que precisava para ganhar. Porque os caras se comparam com o Zelensky, né, Danilo? Os caras se comparam muito com o Zelensky. Você acha que tem semelhança? Talvez porque o Zelensky é comediante, né? E porque o Zelensky não arregou também quando precisou. Mas eu acho que, por ser comediante, sim, você vê que existe, que talvez não levassem ele a sério, né? Mas é isso que é importante entenderem também a respeito de um comediante. Um comediante, ele resiste a muita coisa. Às vezes, para você chegar onde você chegou, você fez exatamente muita política, muito relacionamento, você aguentou muita bomba, você aguentou muita paulada, você teve e desenvolveu uma resiliência grande para chegar onde chegou, brincando e zombando de todos os lados. Ô Danilo, e a gente tá vivendo um momento do humor muito chato, né, turma? Cá entre nós, assim, ficou chato o humor brasileiro, porque os humoristas estão com medo, cara. Tá todo o Léo mundo Lins com medo. que trabalhava com... Pô, o Léo Lins, cara, é um cara que tem as piadas dele, a galera pode não gostar, mas ele é humorista. O problema do Brasil, o Danilo fala isso, já vi ele falando isso, é que o Brasil tá levando a sério humorista e tá olhando pra político de brincadeira. Esse é o problema da história. Nós estamos levando a sério humorista, pô. Aí o cara vai lá, olha pro humorista e fala, não, esse humorista não pode... O cara é humorista. É óbvio que ele vai falar um negócio, absolutamente... Mas você sabe, Paulinho... O que você acha, Nelsinho? Eu vi até o Bunazar, meu amigo, colega de conselho da OAB, que é o advogado do Danilo, falando outro dia... O Danilo tem advogado? Eu achei que eram só advogatas. Tem que ter um advogado, tem um excelente advogado, inclusive. E ele tava comentando, na nossa legislação, é mais grave você fazer tipos de ofensa, né, entre aspas, sendo piada do que sendo sério. Isso tá até na nossa legislação atualmente. Né, tem pergunta disso pro Danilo? Minha pergunta é se você tem... Não, eu queria, claro, seu comentário sobre isso, e aí, emendando no que o Jota já tinha perguntado, se você tem algum partido. Já tem conversas com partido político, porque não tem jeito de se candidatar hoje se não for por meio de partido político no Brasil. Não tenho partido nenhum, não vejo nenhum partido... Assim, partido político no Brasil também não... Você tem os partidos de esquerda e os outros aí, porque não existe também, vamos ser bem sinceros, né?
Por que eu simpatizaria com algum partido? Qual partido tem aí para eu simpatizar? Não, tirando os partidos de esquerda, que tem muito claro a agenda, o que pensa, a ideologia, o objetivo, a agenda deles, não tem isso, não tem partido de direita, não tem partido de... nada é claro. Partidos no Brasil são balcões de negócios. Então, assim, é óbvio que eu não tenho partido, não me identifico com nenhum. E não ter candidatura independente no Brasil, para mim, é uma grande frustração. Agora, vocês sabem que o TSE, tá com 17 partidos em processo de formação. Sabia disso, né, senhor? Não sabia. Tem partidos aqui dos mais variados. Vou citar aqui os 17, só para vocês entenderem quais partidos que estão em formação no Brasil, e a gente pode sair de 30 para 43 partidos. Vamos lá. Tá em formação o Partido Consciência, Defensores, Educa Brasil, Partido Juventude, MCB, Movimento Consciência Brasil, MEB, Movimento Esperança Brasil, Ordem, Partido Artigo 1, gostei desse partido, interessante, Partido Artigo 1, PBN, Partido Brasil Novo, Eduque, partido do quê? Da educação, claro, Jotinha. PSP, eu duvido que você adivinhe. Pirata? Partido da Segurança Privada, PSP, tem o NAC, Partido Nacional, RBR, Renova Brasil, RCB, Republicano Cristão Brasileiro, puta, esse aqui é sensacional. USB, Gentili, isso é sensacional, meu, maravilhoso. Você é filiado aonde? Eu sou filiado no USB, irmãozinho, mete no computador e tá tudo certo. Esse USB é a União da Sociedade Brasileira. Tem o UDN, União Democrática Nacional, que é a antiga UDN, tentando ser recriada, e o UPB, União pelo Brasil. Esses são os 17 partidos que estão em formação. Tinha um corintiano também. Não, mas esse aí não rolou. Não rolou? Deu uma diminuída no número de torcedores, ficou crítica a situação. Muito bem. O que nós estamos falando mesmo? Eu queria saber do Danilo o que ele acha desse movimento atual, dessa coisa com os humoristas, né? Ah, boa. Olha, que na real não é atual, né? Eu acho que o problema é que hoje o pessoal fala, não, o Léo Lins está sofrendo censura, olha que coisa horrível, o Léo Lins está sofrendo. Pô, mas já tem 10 anos que tá assim. Nem é atual, é que o brasileiro tem memória curta. O brasileiro só lembra do caso de hoje, do caso de hoje. Então isso já faz muito tempo já que isso está acontecendo. Desde que jornalista começou a perguntar qual é o limite do humor, isso escalonou de um jeito muito grande. Eu tenho muitos dados coletados, né? E tem que ver onde vai parar. Agora, vocês falaram aí, né, que brasileiro leva político a sério, comediante a sério e político na brincadeira. É pior que isso aí. O brasileiro, ele se submete ao político enquanto ele quer que o comediante se submeta a ele. Tipo, o comediante está lá fazendo o trabalho dele. Aí ele fala, não, o comediante tem que falar o que eu gosto. Enquanto o político pode falar o que quiser. Que o brasileiro vê lá o vereador de terno na rua e fala, oi, doutor, tudo bem? Posso entrar aqui, por favor, e tal? Então, enquanto essa mentalidade aí não for mudada... Ô Danilo, mas você não acha que deu uma piorada? Porque, por exemplo, eu não vejo atualmente ninguém fazendo o que você fazia no CQC, por exemplo. A gente não tem ninguém que tem essa liberdade lá no Congresso, em Brasília, de fazer as mesmas perguntas incisivas, assim, tão ácidas. Você não acredita que deu uma piorada nos últimos anos, ou não? Na verdade, o CQC foi uma coisa que aconteceu no Brasil durante um período, porque ele nem é um programa brasileiro, ele é um programa argentino. Na verdade, o CQC foi importado, né? Quando o CQC apareceu aqui, todo mundo ficou, nossa, que diferente, estão em Brasília. Porque tinha o Cacete Planeta, que ia para Brasília, mas era mais uma base de chacota, os caras iam de fantasia e tal, e mesmo assim sofriam represália já. Né, você fala com Cláudio Manuel, com outras pessoas, já sofriam. Quem ia de uma maneira mais confrontativa, contundente, era o CQC e de uma maneira mais destacada, eu que cobria Brasília. Então, isso já foi um ponto fora da curva, que chegava em inúmeros pedidos de demissão, de tirar do ar de Brasília e tal, tanto que o CQC depois virou um negócio que eles iam lá e não confrontava mais ninguém, ficava puxando o saco mesmo. De político, principalmente depois que eu, o Rafinha, o Oscar, quando saiu essa geração, foi isso que virou o CQC. Acho que o Maurício Meirelles foi o último
cara confrontativo do CQC, depois do Maurício Meirelles. O CQC foi um dos melhores, se não for o melhor programa de política brasileira real que a gente viu na televisão aberta, na minha humilde opinião. E te digo mais, era porque não era um programa brasileiro, porque não é de cultura brasileira fazer isso. A cultura brasileira vai lá ser subalterno ao político, vai lá brincar, tratar o político como se fosse celebridade, sabe? Fala, Fabinho. Como o Jota comentou, há muitos anos se ventila o seu nome. Você acha que com a rejeição de Lula, Bolsonaro, esse é o melhor momento para você de tudo que já foi, de todos os anos, dos últimos anos? Você acha que é o momento agora? Cara, eu também não sei, porque eu acho que o que eu percebo deixa eu ver se eu consigo deixar claro. Eu nunca... Tudo que eu faço, eu me coloco do ponto de vista do público, porque eu entendo que eu sou uma pessoa comum antes de ser qualquer outra coisa. Então, eu não apresento um talk show com a mentalidade de um apresentador de TV. Eu estou no talk show com a mentalidade de um espectador de talk show. O que eu gostaria de ver? Que pergunta eu gostaria de ouvir? Quando eu ia no CQC Clube Brasília, eu não ia com a mentalidade de eu sou um repórter e estou aqui fazendo perguntas. Não, eu ia com a mentalidade que eu sou uma pessoa comum e eu gostaria de ouvir essa resposta. Então, a mesma coisa acontece agora. Eu jamais entraria numa coisa dessa com a mentalidade de quero ser presidente. Não, eu sou uma pessoa comum que gostaria de estar fazendo alguma coisa para melhorar. Então, hoje, eu vou te responder isso do ponto de vista de uma pessoa comum. Você me perguntou, é o melhor momento para você? Eu vou te dizer que, como pessoa comum, eu estou de saco cheio de política, porque eu acho que nem polarização mais eu estou com saco de entrar, porque foi tudo tão desgastante, o período PT, aí mudou a chave, a gente achou que ia acontecer alguma coisa, que algum paradigma ia mudar, aí vem e começa a mesma coisa de chave trocada. O cara tá lá, não tá preocupado em governar o Brasil, tá preocupado em livrar filho da cadeia, tá preocupado em porra, tudo um saco de novo. Aí quando muda de novo, volta o que tava lá antes, você fala, mano, eu não aguento mais, eu desisto. Eu vejo que as pessoas na rua estão de ressaca de política, é o que eu estou. Eu já tive empolgado, eu já tive revoltado, eu já tive querendo mudar, não mudou, hoje eu tô de ressaca. Então eu acho que... Então, mas o Danilo, essa ressaca, você falou um negócio que é verdade mesmo, cara. Essa ressaca todo mundo tá sentindo, porque o negócio foi muito intenso, cansou todo mundo. Mas qual que vai ser a próxima fase do jogo, entendeu? Porque é o seguinte, tudo bem, ressaca passa. Uma hora ressaca passa. Por exemplo, Jotinha. Hoje chegou para fazer o programa de ressaca. Amanhã ele tá melhor. Mas hoje ele ainda tá. Faz parte, certo, Jotinha? Agora, quando é que vai passar essa ressaca e as pessoas, de alguma forma, vão voltar a se mobilizar? Vocês acham que vai demorar isso aí? O que vocês acham sobre isso, hein, Nelsinho? Vai demorar ainda aquela mobilização que a gente viu, sei lá, em 2015, 2016? Porque, o nível de intensidade das pessoas... da participação das pessoas foi altíssimo. Paulinho, o brasileiro nunca saiu na rua para cobrar político. Foi a primeira vez. Eu quero entender se isso vai voltar a se repetir. A gente tem que se lembrar que a gente veio agora de Lula versus Bolsonaro, que é uma campanha extremamente de rejeição. Sim. É o antipetismo contra o antibolsonarismo. Eu acho que esse ânimo da população, essa ressaca que o Danilo vem falando, isso pode se converter em um novo nome a partir do momento em que a gente tiver um novo nome com viabilidade política disputando. A gente sai desse jogo de rejeição, né? Concorda, Danilo? É isso? Olha, desde que esse novo nome seja empolgante o suficiente, tenha verdade suficiente, porque eu acho que também sabe quando você fica com ressaca? Uma vez eu tive ressaca de tequila, que eu não consigo até hoje sentir o cheiro da tequila. Às vezes eu já tive ressaca de vinho, que eu fiquei um tempão sem conseguir beber vinho depois. Você fala, puta, isso aí acabou comigo. Então eu acho que, na verdade, cara, se aparecer um outro nome, que é um novo Bolsonaro, porra, vão rejeitar na hora. Se aparecer um outro nome aí, que é um protótipo de Lula, também. Aí vão falar, então a gente fica com os originais, entendeu?
Agora, esse novo nome que aparece, eu acredito, porque mais uma vez aí eu vou falar do prisma comum. Eu não acredito em salvador da pátria, eu não acredito numa pessoa que vai falar que é presidente, vai salvar, mas eu consigo acreditar em um projeto concreto, onde eu vejo que coisas concretas podem ser realizadas. O que são coisas concretas realizadas? De novo, é o que eu comecei falando. É uma lista de prioridades que você lê e fala, isto aqui, aquele monte de vagabundo do Centrão, acho que consegue ter um mínimo de empatia para passar, entendeu? Isto aqui, acho que aquele monte de parasita ideológico da esquerda não vai, sabe? Isso aqui, aquele monte de vagabundo da direita também vai deixar passar. Eu acho que sem isso, eu, pelo menos, não consigo acreditar em nada. Eu acho que chega a hora, assim, a gente tem que listar quais são, de fato, os problemas do Brasil. Você tem que listar, de fato, o que pode ser feito. Porque problema eu aponto para todo lado. Ô, mas Danilo, o que pode ser? E Pix para político? O que você acha? Assim, velho, pelo amor de Deus, velho. Aí você me desanimou de tudo que eu falei agora, porque aí tá eu aqui falando, né? Tá eu aqui falando, não, que temos que ver qual é o problema do Brasil. Aí você me lembra que o brasileiro é aquele otário que faz pix pra política. Eu falo, fudeu, não tem. O que eu faço? O que a gente faz? A situação é mais crítica, meu amigo. É mais crítica, mas infelizmente existe isso aí, né? A gente precisa saber lidar com isso. Sabe o que eu chego a ver, assim, a questionar? É pix pra político, é lavagem de dinheiro. Não é possível que estão dando tanto dinheiro assim. Não é possível. Não é possível. Muito bem. Jotinha, quer falar mais, não, senhor? Queria, só para por favor, para essa coisa do Danilo candidato. Danilo, você não mira uma coisa mais acessível, por exemplo, Prefeitura de São Paulo, governo do estado, deputado? Você não acha que você teria oportunidade até de, olha, sendo eleito, conseguir entregar uma boa gestão, entregar algum resultado? Isso não poderia te servir até para depois escalar para níveis maiores? O que você acha? Primeiro, prefeitura, eu acho que exige um tipo de competência administrativa que é muito diferente do que é você ser eu acho que o presidente da República é um porta-voz de um projeto ou de uma agenda, né? Isso quando o cara não quer dar golpe, ser ditador ou arrumar uma mamata lá. Eu acho que um presidente da República é um estandarte. O cara tem que ser um cara que tem uma boa popularidade, uma boa aceitação. Ele tem que ser um cara que tem jogo de cintura para fazer negociação que precisa, negociação política, defender a agenda para a qual ele foi eleito. Isso é diferente de ser um prefeito. Um prefeito, ele tem que ter uma atenção voltada em coisas que são muito mais práticas e administrativas. É poste de luz, ser um zelador da cidade. Então, eu acho, sim, que eu entraria para fazer a diferença onde eu acho que eu consigo fazer alguma diferença. Onde eu consigo dedicar tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, em prol de um projeto para que alguma coisa mude. Eu acho que muitas outras pessoas podem fazer esses outros trabalhos. Jotinha, para fechar. Danilo, eu quero falar contigo sobre uma polêmica que aconteceu nas últimas semanas sobre um clipe que foi publicado pelo humorista Thiago Santinelli. Nesse clipe mostra o assassinato de Luciano Hang, juntamente com outras pessoas, tanto da política quanto do meio artístico. Tu sempre foi um grande defensor da liberdade de expressão, mas, na minha opinião, ele passou dos limites ao retratar isso. Eu quero saber qual é a tua opinião, se isso ainda pode ser considerado uma piada ou se realmente o Thiago passou dos limites. Cara, eu não vi o clipe, esse clipe em questão, eu posso ver e dar minha opinião. Mas o que eu posso falar de antemão é tudo que é feito no âmbito de dramatização, de ficção, de humor, porque o humor é um tipo de ficção, é ficção. Eu acho que matar é permitido na ficção, assassinar é permitido na ficção, brincar, falar é permitido na comédia. Eu acho que se está num âmbito assim, eu não acho que deve passar longe de censura e ser entendido como tal, mas eu não vi o clipe, né? O que eu sei é que
existe sempre um peso e duas medidas, né? Isso que eu estou falando, para mim, na minha opinião, serve para direitista, para esquerdista, para centro. O artista deve ter o direito aí de se livre manifestar dentro do ambiente que ele exerce a profissão, que é o de ficção, que é o de comédia, né? Só que eu sei que se fosse eu fazendo um vídeo matando Lula de brincadeira, eu acho que eu não ia... Eu acho que eu já estava bem cancelado no UOL, na Folha de São Paulo e, inclusive, no meio das pessoas que estavam no vídeo matando Luciano Hang. Então, o meu questionamento não é esse, não. Eu acho que tem que ter liberdade. Só que eu acho que se fosse o Léo Lins fazendo a mesma coisa com uma figura que essa turma defende, essa turma estaria dizendo que o Léo Lins não tem esse direito. Esse é o meu questionamento. Porque a gente não discute mais fatos, né? É quem tá fazendo. Essa é a minha preocupação, infelizmente. Danilão, sei que o seu tempo tá super escasso, apertado, mas eu queria muito te agradecer pelo papo aqui no domingo da Jovem Pan News. Esse é o nosso Tá na Roda. Obrigado pela parceria, pela amizade aí, principalmente por você ter atendido o nosso convite e ter participado hoje. Você tá com um bar bem legal aqui em São Paulo, hein? Vale a pena a gente falar do My Fucking Comedy Club. Por favor, ali na Alameda eu tô com Santos. o boné dele aqui, Paulo. Bem legal. Eu já percebi, é um merchan indireto que você fez, né? Mas eu só ando com ele aqui. Mas deixa eu te agradecer, o bar é muito legal lá, depois entre lá no My Fucking Comedy Club. Olha o celular aqui. Agora, essa questão tecnológica aqui, Danilo, é bem interessante, viu? Recomendo você fazer lá no The Noite, viu? Ó, dá uma olhada, câmera close aqui, sensacional. Danilão, obrigado, viu? Danilo Gentili participou aqui do Tá na Roda deste domingo junto com a gente, muito obrigado. Obrigado, um abraço para vocês. Valeu, irmão, obrigado.